queridos irmãos, queridas irmãs do plano material, do plano espiritual, muito boa noite a todos. É uma honra para nós participarmos dos estudos da OSCAL, do Grupo Sheila, e que possamos, desenvolver aqui algo sobre esse tema plano espiritual, porque, na verdade, o que vamos fazer é dar assim algumas noções genéricas a respeito daquilo que aprendemos, porque ao longo das obras mediúnicas, especialmente as de André Luiz, nós vamos tendo contato com vários ambientes e personagens, que permeiam esse plano, que tem tanto espíritos muito evoluídos como aqueles muito atrasados também. Fazem parte do processo evolutivo a que todos nós estamos vinculados. Vamos iniciar com a leitura do trecho que está no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec cita o Evangelho de João no capítulo 18, versículos 33 a 35. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. Nós percebemos aí uma fala de Jesus muito no nível de nós encarnados, Na verdade, ele não estava dando as explicações da forma que a sua elevação espiritual permitiria, porque ele chega a citar que a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Fica parecendo até um duelo de exércitos, Mas, na verdade, há muito simbolismo na fala de Jesus, o Cristo de Deus. E quando ele se refere ao reino e explica que o reino dele não era daqui, ele já havia feito algumas alusões ao reino de Deus através de pequenas parábolas. Por exemplo, uma delas, quando ele fala: o reino de Deus é como um homem que, tendo descoberto um tesouro enterrado num terreno, vai, vende tudo o que tem e compra o terreno. É muito interessante essa definição de reino de Deus que Jesus faz através dessa pequena parábola. Porque ele não diz que o homem vai e compra o tesouro. Ele compra o terreno, ele ainda tem que explorar o terreno para descobrir o tesouro. Ele só ouve falar que lá naquele terreno tem um tesouro. Ele vai ter que mergulhar, vai ter que cavar para encontrá-lo. E tem um outro aspecto importante: ele vai e vende tudo o que tem. Ou seja, nós precisamos, porque Jesus estava falando da nossa situação evolutiva, nós precisamos abandonar a nossa personagem terrena, encarnada, material, para encontrarmos uma individualidade superior, ligada às coisas divinas, porque, na verdade, nós somos centelhas divinas, mas ainda em aprendizado. Então, para nós é muito difícil revelar o reino de Deus através das nossas manifestações, através das nossas palavras, pensamentos, atitudes, porque nós ainda estamos muito no início do processo de evolução espiritual. Apesar de que o assunto é plano espiritual, mas é bom a gente dar uma passada nesses conceitos, e esse do reino é importante, porque o reino vai nos remeter
a uma condição futura, já em que o espírito alcançará um estado de pureza espiritual, onde ele se libertará das suas mazelas, defeitos espirituais. Mas, de qualquer forma, neste trecho que nós lemos de Pilatos, Jesus fez uma referência muito clara a um dos princípios da doutrina espírita que se chama vida futura. Depois nós vamos repassar, né, os 15 princípios da doutrina, porque o plano espiritual é um deles. E nós já estamos aqui vendo Jesus, né, falar a respeito da condição da vida futura. Meu reino não é daqui. E Jesus, então, nós devemos compreender que, sob o aspecto da doutrina espírita, principalmente tomando-se por base um outro princípio que se chama evolução, Jesus, o Cristo, não foi criado por Deus já na perfeição. Entende a doutrina que ele, como qualquer um de nós, foi criado simples e ignorante e evoluiu através de reencarnações, sabe-se lá onde e por quanto tempo, até alcançar esse estágio de Cristo, que é um estágio de evolução inimaginável, um estado de pureza espiritual, que nós estamos a caminho, porque todos nós estamos nos cristificando. É esse o caminho de evolução. Foi o mestre que falou: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, indicando o potencial das nossas individualidades espirituais. Então, Jesus, não tendo sido criado nesta perfeição, mas tendo evoluído por esforço próprio até alcançar esse patamar de Cristo, ele, naturalmente, veio dar o ensinamento dizendo que, se para ele se aplica o princípio de uma vida futura, esse princípio tem que se aplicar para nós, porque nós somos apenas seus irmãos menos experientes, mais novos. Mas o que vale para Jesus, vale para nós. No Espiritismo, nós não fazemos uma distinção que estamos absolutamente barrados, né, com um grande bloqueio em relação à divindade. Nós estamos caminhando para nos divinizarmos. Então, essa vida futura, ela deve, como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, constituir alvo de nossas preocupações. E todas as máximas de Jesus, todos os grandes ensinos de Jesus, se baseiam no princípio de que vai haver uma vida futura, de que a vida não é só essa que nós estamos aqui agora, nesta encarnação. Mas também lá está explicado que a ideia que o homem faz dessa vida futura vai estar sempre em relação com o seu desenvolvimento, com o seu senso moral, com o seu senso intelectual e com as noções mais ou menos justas que ele faz do bem e do mal. Então nós precisamos também compreender e discernir o que é o mal e o que é o bem. Para muitos pode parecer que isto é óbvio, mas nem tanto. A depender de certas situações, nós podemos ainda sermos coniventes com o mal, sem estarmos atentos para as nossas falhas. Portanto, só mesmo depois que houver o desenvolvimento do nosso ser, o desenvolvimento moral do nosso ser, nós haveremos de compreender melhor essas diferenças. Tem uma obra da codificação que é uma das mais interessantes, é uma obra gostosa de se ler, é O Céu e o Inferno. E no capítulo 1, na primeira parte do livro, nós encontramos um título da seguinte forma: O Porvir e o Nada, onde Kardec questiona o seguinte: deixando a Terra, para onde nós vamos? O que seremos depois da morte? Estaremos melhor ou estaremos pior?
existiremos ou não. É aquele ser ou não ser, né? As duas alternativas da filosofia que nós também desejamos saber. Mas o Espiritismo, o Kardec, através da explicação dos espíritos superiores e de suas deduções, ele trouxe para nós um verdadeiro compêndio a respeito desse assunto. Então, ele diz o seguinte: quais são as possíveis teorias a respeito do futuro pós-morte para o nosso ser? Então, haveria, primeira opção, o nada. Segunda opção, a absorção no todo universal. E terceira, a individualidade da alma antes e depois da morte. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Primeira opção, depois da morte, o nada, destruição absoluta. Então, o Kardec escreve lá o seguinte: haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento? Não haver nada após a morte? Ou seja, nós perdemos todas as nossas afeições, a nossa inteligência, o progresso que a gente já houver conquistado, todo o nosso saber, tudo que a gente adquiriu seria perdido, porque depois da morte do corpo viria o nada. Então, o que valeria os esforços que nós envidamos ao longo da vida para sermos melhores, para contermos, reprimirmos as nossas paixões, porque não aproveitaríamos nada, estaria tudo absolutamente perdido. Então, quando o homem acredita que vai haver esse nada, ele concentra naturalmente a sua atenção para a vida presente e para as condições materiais da vida presente, que faz com que ele se afaste do espiritualismo e se vincule cada vez mais ao materialismo egoísta. Então, essa crença no nada, segundo o Kardec, é o mais poderoso estímulo ao egoísmo. A segunda possibilidade para o nosso futuro mencionada, que seria a absorção no todo universal, seria a situação em que cada um de nós, cada indivíduo, ele assimila ao nascer uma parcela desse princípio, desse todo, que constitui a alma, que vai lhe dar vida, inteligência. Mas com a morte, essa alma volta ao meio de onde veio, se perde no infinito, ou seja, como uma gota no oceano, ela perderia a sua individualidade. Então, apesar de que isso é um entendimento um pouco mais avançado do que o simples nada, é também um passo para o materialismo, porque tudo pelo que você lutou, você perde, você não carrega nada consigo e, de uma certa forma, as consequências do nada e as consequências da absorção no todo universal seriam idênticas. Agora vem a terceira alternativa para a vida futura: a individualidade da alma antes e depois da morte. Então, essa é a crença que tem formado a base de todas as religiões, desde que o mundo existe. Ou seja, nós continuarmos como indivíduos. E uma segunda questão: a sorte, o destino de cada alma estar de acordo ou depender das suas qualidades, das qualidades que a alma houver conquistado, das suas virtudes. Então, segundo os princípios de justiça, as almas, nós espíritos, devem ter a responsabilidade sobre os seus atos, pela lei de causa e efeito. Mas para haver essa responsabilidade, é preciso que os espíritos sejam livres na escolha do bem e do mal, uso do livre arbítrio, do discernimento. Então, nós estamos nesse nível de entendimento com relação ao nosso futuro, ou seja, continuaremos como espíritos individualizados, não tem nada e não tem perda da nossa individualidade, da nossa personalidade, não existe isso, não há essa transformação.
e também que nós seremos responsáveis por nossas escolhas, que é a questão do livre-arbítrio, que é outro princípio da doutrina espírita. Ora, aí vem a pergunta, que está lá no livro O Céu e o Inferno. Por que nós tememos a morte? Diz o Kardec que é consequência do instinto de preservação que é comum a todos os seres viventes. Ou seja, à medida que o homem mais bem compreende a vida futura, o temor da morte diminui. Quanto maior o nosso conhecimento, quanto mais esclarecido sobre o funcionamento das coisas, o que nos espera, e o que a gente pode fazer em benefício próprio com relação a esse futuro, menos ou menor temor da morte teremos. Ou seja, quanto maior o tempo em que permanecermos na ignorância desse assunto, da vida futura, das suas consequências, maiores serão as chances da gente sentir medo no momento da morte. Ao passo que a certeza de uma vida futura vai nos dar um outro sentido para a nossa existência. É interessante, não é um livro espírita, mas nós agendamos aqui como ilustração aquele livro que se chama Muitas Vidas, Muitos Mestres, porque ele apresenta uma prática dentro da hipnose, da regressão a vidas passadas, feitas por um psicólogo americano, em que ele recuou o paciente até a sua infância, depois ele continuou recuando na hipnose até o nascimento e antes do nascimento. E aí ele ficou surpreso que estavam havendo revelações nessa etapa. Aqui ele chamou essas pessoas, esses espíritos que a sua paciente estava revelando através da hipnose, chamou de mestres. Então explicou que havia muitas vidas, muitos mestres, ou seja, muitas reencarnações, e nós compreendendo o que seriam esses mestres, espíritos evoluídos que nos ajudam, espíritos familiares, com certeza. É um livro interessante para lermos no campo da ilustração desses fenômenos, mas não é um livro espírita, naturalmente. Agora, segundo outras crenças, e isso é importante a gente falar, porque nós estamos num país onde o meio maior religioso não é o espiritismo. O espiritismo é uma parcela pequena. Então vamos falar daquelas que o livro O Céu e o Inferno faz referência, dizendo que desde criança existem para nós, são apresentadas 3 alternativas para o nosso futuro, o futuro das almas. O inferno, o purgatório e o céu. É o que a maioria de nós aprendeu quando viemos de famílias católicas, não espíritas, principalmente. Então nós temos contato muito forte com isso, e é a crença que ainda permeia muito na maioria da população brasileira. Então, que ambientes são esses? O inferno seria aquele local onde há contorções, pessoas condenadas, que estão sofrendo torturas em chamas eternas, pelos erros que elas cometeram numa vida que foi passageira. Então é uma condenação terrível por algo que fizeram em pouco tempo. Ou seja, às vezes não dá realmente, não tem condição da pessoa se instruir em relação a ela saber discernir o bem ou o mal de certas coisas e se corrigir. Não há tempo e a pessoa morre e já vai ser condenada a esse estado terrível que o homem, quando imaginou essas esferas, ele estava justamente com um pensamento material, ou seja, qual é o grande sofrimento? O grande sofrimento é uma labareda queimando a nossa pele, queimando o nosso corpo, não é? E, na verdade, quando a gente caminha no aprendizado do Espiritismo, nós vamos ver que o que realmente o nosso grande inferno para o espírito é o remorso, é a culpa, é algo mais moral do que material. Mas há essa crença, e essa crença ela envolveu e ainda envolve muitas pessoas.
E esse inferno, ele seria eterno, ou seja, sucedem-se os séculos e essas pessoas condenadas não têm nenhuma esperança. Então, se elas não têm esperança, para que elas vão se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, se vão ser condenadas eternamente? Aí vem um estágio menos pior, que seria o purgatório, onde as almas aflitas vão aguardar a intercessão dos vivos, que vão orar ou fazer oração por elas, para que elas consigam sair de lá, mas não vão fazer elas mesmas nenhum esforço para progredirem, vão depender do esforço alheio. Então, essas duas categorias, céu e inferno, elas compõem a maioria do pensamento da população de além-túmulo, idealizado pelo homem. E depois, uma terceira condição, que nós não sabemos até que ponto ela é tão melhor assim, é o céu, porque o céu seria a classe dos eleitos, mas a gente nele gozaria uma, como diz o livro, beatitude contemplativa por toda a eternidade, ou seja, uma monotonia maçante, onde nós iríamos viver, na verdade, um grande tédio e naturalmente, não poderíamos estar completamente felizes se a gente entendesse que alguém que a gente ama não estaria lá conosco, estaria sofrendo no inferno ou no purgatório. Então nós sabemos, né, que a felicidade ela vai estar na razão do nosso progresso realizado. A felicidade para nós espíritas deve ser entendida como o dever cumprido diante da lei de Deus. Aí sim nós seremos felizes. Bom, então nós somos seres constituídos basicamente de dois elementos, ou seja, o corpo material e o espírito. Naturalmente existe um terceiro elemento, que é o nosso corpo perispiritual, perispírito, que é um corpo material também, da matéria fluídica do campo espiritual, mas vamos colocar que o nosso ser é constituído de corpo e de alma. Então, o espírito, a nossa alma, né? O nosso princípio inteligente, ele é o ser principal. Ele é o ser racional, ele é inteligente. E o corpo? O corpo é só um invólucro material que reveste o espírito temporariamente, em cada reencarnação. Para quê? Para que o espírito possa cumprir a sua missão na Terra e a execução dos trabalhos que forem necessários para promover o seu adiantamento moral. Então, nós necessitamos desse corpo de carne para isso. É importante que a gente passe pela reencarnação. Não vamos ler aqui, mas guardando de cabeça as duas questões que abordam isso no Livro dos Espíritos. É a 175A e a 230. Elas vão explicar a necessidade de nós reencarnarmos para haver evolução do espírito, ou seja, não há como evoluirmos só no plano espiritual. Não é à toa que o André Luiz escreveu a obra Evolução em Dois Mundos, no mundo material e no mundo espiritual. Muito bem. Então existem, portanto, dois mundos, um mundo corporal, que somos nós, né, espíritos encarnados, é que nós estamos vivendo aqui, nós, do plano material, e o mundo espiritual, que é formado pelos espíritos desencarnados. Muito bem. Então, o que é o plano espiritual? É o nome dado para a realidade extrafísica, fora da matéria, onde os espíritos desencarnados se encontram, onde eles vivem. Esse mundo espiritual ele se revela por toda parte, tanto ao redor de nós, próximo a nós, como também no espaço. Então não há um limite designado para o plano espiritual. Vamos aqui ler 3 questões de O Livro dos Espíritos. A questão de número 84,
onde Kardec perguntou aos espíritos superiores que estavam assessorando na codificação o seguinte: os espíritos constituem um mundo à parte além daquele que vemos? Os espíritos responderam: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Aí vem a questão seguinte, a 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Os espíritos superiores responderam: o mundo espírita. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Então a nossa realidade, na verdade, essa realidade que a gente vive do mundo material, ela é temporária. O mundo espírita pré-existe, ou seja, já existia antes dessa nossa realidade e vai sobreviver à nossa realidade. Então as pessoas que, digamos, reencarnaram no Antigo Egito, elas estão por aí, estão ou ainda no mundo espiritual ou estão reencarnadas. Podem estar reencarnadas em outros países, em outros planetas, vai depender da necessidade evolutiva de cada um, cada indivíduo. Então esse mundo espírita ele é sempre o mundo principal na ordem das coisas, ou seja, para fins de evolução. A questão 87 foi formulada assim: os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? Os espíritos responderam: os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito, os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos, atuando sobre vós, sem o saberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditas aos menos avançados, ou seja, nós não temos no nosso livre-arbítrio uma liberdade total de existirmos em qualquer lugar que a gente desejar. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso mais adiante. Então essa resposta diz que o universo está povoado de espíritos, eles estão por toda parte, eles povoam espaços infinitos, ou seja, em mundos que nós nem ouvimos ainda falar, porque Deus, por algum planejamento divino, ele houve por bem colocar a nossa população na Terra bem afastada de outros mundos, de outros sistemas solares. É porque nós precisamos, a princípio, desenvolver, evoluir por nós mesmos. Então, ele afirma aqui que há espíritos que estão do nosso lado. Realmente, nós convivemos com espíritos, convivendo em nosso ambiente de trabalho, em nosso lar, na via pública. Todos os lugares há espíritos desencarnados, muitas vezes nos influenciando sem a gente perceber. Bom quando nós temos boas relações com espíritos evoluídos, que aí serão esses que estarão a nos acompanhar, ou espíritos familiares, né? Espíritos ligados a nós, que estão mais avançados e que vão nos ajudando, através de intuições, a gente tomar as decisões corretas. Nós mencionamos anteriormente a questão dos princípios da doutrina. Vamos ler rapidamente esses 15 princípios, que foi uma proposta, como dissemos, feita pela União Espírita Mineira muitos anos atrás. Seriam os seguintes: Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, imortalidade, vida futura, que nós comentamos, o plano espiritual, a pluralidade dos mundos habitados, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, mediunidade, influência dos espíritos em nossas vidas e ação dos espíritos na natureza.
E se nós estivéssemos lá junto com essa turma, ajudando-os a classificar os fundamentos da doutrina espírita, nós teríamos também sugerido colocar como um dos princípios a fé raciocinada, que nós achamos que faltou aqui nessa relação, sem querermos usar de arrogância, naturalmente, né? Então, o plano ou mundo espiritual, ele é um centro de atividade tão material quanto aquele em que nós nos movimentamos como espíritos encarnados. Nós estamos condicionados às nossas impressões materiais. No plano espiritual, os espíritos que lá habitam estão condicionados às impressões que vão governá-los em cada esfera que estiverem habitando, usando os recursos sensoriais que lhes forem próprios. Por exemplo, nós muitas vezes, já em nossa prática em reunião mediúnica, dialogamos ou percebemos manifestações de espíritos que acordam no campo espiritual sentindo ainda dores no corpo, não tem mais o corpo material, mas o seu sensorial está ativado, porque ele está aqui no pensamento. Então, se for um espírito de um suicida que ingeriu um veneno, ele vai destruir as suas vias aéreas, toda essa parte que estaria ligada à nossa alimentação aqui nessa parte superior do corpo, e eles vão manifestar no campo espiritual dores nessa região, sufocamento, muitas vezes ânsia de vomitar, porque tomaram veneno, náusea, vão passar por isso. Então são memórias daquilo que ele tinha, mas não tem mais, mas eles sofrem com essa condição, não é? E muitas vezes pessoas que passam, por exemplo, por um processo cancerígeno, um tumor em alguma região, elas despertam no campo espiritual ainda sentindo as mesmas dores. Ou chegam ao campo espiritual com o perispírito completamente limpo e liberto dessas memórias da enfermidade corpórea, e aí não sentem mais nada. Então isso vai de acordo com o mérito de cada um, de acordo com o grau de aceitação que as pessoas tiveram às vicissitudes, aos percalços da vida. Uma pessoa que comete um suicídio, que está desesperançosa e que o faz, por exemplo, por um motivo de fuga de uma situação, ela vai passar por um sofrimento terrível, porque vai contrariar a lei de Deus fortemente. Então ela vai sentir essas sensações por dezenas, talvez centenas de anos até se libertar delas. Ao passo que aquelas pessoas que passaram por enfermidades, mas se mantiveram calmas e tiveram pensamento de gratidão e perseverança, elas vão se libertar de todas as sensações quando despertarem no campo espiritual. Fato é que aquela velha frase que nós costumamos dizer para as pessoas que desencarnam, né? Foi descansar. Não tem nada mais errado e nada pior que a gente possa desejar para qualquer pessoa que a gente conheça. O ideal é que elas foram trabalhar por si mesmas, trabalhar na sua evolução, trabalhar para que tenha um futuro menor. Nada de descanso, porque nós não coadunamos com o descanso eterno. Não existe essa situação para o espírita, para o espiritismo. Então, o que é o mundo terrestre para nós? É aquilo que a gente faz do mundo terrestre. À medida que a gente pensa, se relaciona, o tratamento que a gente faz com o nosso corpo, no mundo espiritual é a mesma coisa. Nós vamos nos expressar em relação ao corpo que recebemos lá, que é o corpo astral, o perispírito, e o nosso pensamento vai nos ligar a outros espíritos e as atividades que nós queremos fazer. Os espíritas que estão aqui acostumados a realizar tarefas caritativas, com certeza vão adentrar o plano espiritual e terão chance de prosseguir fazendo a mesma coisa lá.
então vão receber alguma coisa por mérito. Acreditamos que sim, não é? Tem que fazer parte da nossa fé raciocinada. Então, esse reino dos espíritos, o reino espiritual, o plano espiritual, numa proximidade do nosso nível de avanço moral aqui na Terra, são dimensões que se distinguem por densidades diferentes, ou seja, diferentes oscilações vibratórias ou frequências. Se nós imaginarmos que um espírito muito evoluído, ele vai vibrar numa frequência altíssima, e nós estamos vibrando numa frequência muito baixa, mais próxima do material. Por isso, quando estamos no campo espiritual e se aproxima um espírito muito evoluído, nós não conseguimos percebê-lo, pela lei dessas densidades e da frequência vibratória. Para aqueles que não estão acostumados, né, com essa linguagem da frequência, da vibração, né, a oscilação que nós aprendemos na física, na escola, nós podemos citar como exemplo as estações de rádio, radiofônicas, onde uma rádio, a rádio antiga, a antiga rádio AM, amplitude modulada. Então a gente tem uma determinada frequência com amplitudes, não é? E o que vai acontecer? A rádio transmite o som através dessa frequência, ou dessa amplitude modulada, o FM é frequência modulada, e nós temos que ter um aparelho do lado de cá, que recebe aquela frequência, decodifica aquilo, e aí sai a música do outro lado, ou a voz humana. Então, é através desse princípio, que se chama ressonância, que nós conseguimos filtrar e alcançar aquilo que está sendo transmitido. Para nós termos ressonância com o pensamento, com as orientações de espíritos superiores, nós temos que vibrar na frequência deles. Então, por isso que é importante que nós tenhamos pensamentos elevados, pensamentos de amor, de caridade, que a gente tenha pensamentos de perdão verdadeiros. Aí nós vamos elevar a nossa frequência vibratória e captar essas ondas que vêm do mais alto, que podem chegar até nós, inclusive através do sono do corpo físico, né? Então, no campo espiritual, naturalmente, vai haver divisões por regiões com espíritos mais e menos evoluídos. Naturalmente, os espíritos mais evoluídos vão se agrupar nas suas regiões mais evoluídas e assim, correspondentemente, com os demais. Então, vamos chamar a cada um desses planos de planos astrais. Então, nós temos o plano astral baixo ou inferior, um plano astral mediano ou intermediário e um plano astral alto ou superior. Os domínios astrais inferiores são descritos como regiões com a dimensão de escuridão, que podem ser comparados com o inferno e com o purgatório descritos no catolicismo. Então, pessoas que acalentam pensamentos de baixa vibração, hábitos materialistas, vícios morais, vícios gastronômicos, que são com essas baixas vibrações, estão próximas realmente desse plano astral inferior. Então, quando adentrarem o campo espiritual, por exemplo, pessoas que estão viciadas no consumo alcoólico, elas vão entrar em sintonia com espíritos desencarnados que também estão e vão passar a se expressar nessas regiões com esses espíritos. Agora, os domínios astrais medianos ou intermediários, aí já é um reino mais agradável. A maioria de nós desperta nesses meios para a nossa reabilitação depois de um período de educação aqui na Terra, que é a nossa reencarnação, que vem para nós as duras lições que nós recebemos aqui. Então, do lado de lá, nós estaremos numa região mediana, provavelmente,
E aí nós vamos conviver com espíritos que estão em aprendizado, querendo evoluir moralmente, não é? Aí podemos imaginar o que acontece com espíritos materialistas ou ateus que não estão preocupados com seu estado material e espiritual e vivendo muito o apego do material. Encontram-se em condições muito pouco favoráveis, né? E os domínios astrais mais elevados são, aparentemente, reinos maravilhosos, né? O céu dos cristãos. É difícil nós descrevermos esses reinos celestiais, podemos apenas imaginar, porque eles estão além da nossa compreensão, da compreensão da maioria das pessoas. Então, essas imagens do mundo espiritual, do plano espiritual, elas foram sendo transmitidas para nós através de diversas obras mediúnicas, que são integrantes de uma revelação progressiva da doutrina, especialmente através do Chico Xavier aqui no Brasil, não é? Então, a obra Nosso Lar, psicografada pelo Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, a autoria, e diversas outras obras que se seguiram, trazem descrições do plano espiritual muito interessantes, revelando, inclusive, cidades, planos de vida, a condição que os espíritos vivem, barreiras que impedem a entrada de espíritos inferiores em certos ambientes, tudo então de acordo com a evolução moral de cada um. Então, ao contrário do que ocorre aqui na Terra, onde espíritos dos mais variados graus de elevação moral convivem, no plano espiritual há uma delimitação vibracional. Imaginemos que o Chico Xavier era um espírito, porque está mais perto de nós, enquanto encarnado, era um espírito de altíssima elevação espiritual, estava aqui entre nós. E ele convivia com pessoas viciadas, pessoas que tentaram ludibriá-lo, às vezes até escancaradamente, né, que saíram em mídia nacional, pessoas que o maltrataram, quer dizer, espíritos ainda atrasados moralmente. Então há essa mistura no planeta Terra. Agora, segundo os relatos de André Luiz, do espírito André Luiz e de outros autores espirituais, o plano espiritual se organiza por faixas de acordo com a frequência vibracional que nós estamos emitindo. E essa emissão de frequência é de acordo com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, é de acordo com os nossos interesses. Jesus falou: onde está teu tesouro, está o teu coração. Então, quanto mais elevada a frequência de vibração, mais sutil a faixa, mais evoluídos os espíritos que nela vão se encontrar. Ou seja, à medida que a gente vai se elevando, vai diminuindo o número de espíritos que são capazes de conquistar esses estágios, né? O espírito Emmanuel tem uma lição muito interessante. Ele fala da solidão dos cimos, ou seja, que à medida que a gente vai elevando-se moralmente, nós vamos subindo ali os degraus evolutivos com muita dificuldade. E se a gente imaginar um cone, onde estão os mais atrasados, onde nós estávamos, tem muitos espíritos. À medida que a gente vai subindo, a área, a base do cone vai se estreitando. E a gente vai sentindo essa solidão. Muitas vezes nós perdemos, né, muitos amigos, perdemos contato até com familiares, porque nós deixamos de nos apegar a certos vícios, por exemplo, vício de maledicência, vício de consumo dessa ou daquela substância. Nós saímos disso. A gente conclui que não vale a pena. E aí as pessoas não sintonizam-se mais conosco. Então essa frequência vibracional, ela vai determinar onde que nós vamos habitar lá no plano espiritual. E no plano espiritual também existe uma hierarquia, ou seja, espíritos que têm uma esfera superior, eles podem frequentar outra esfera com tônus vibratório inferior. Os que estão acima podem descer até nós, mas a recíproca não é verdadeira. Nós não podemos adentrar planos com frequência vibratória superior, planos onde convivem
espíritos mais puros, porque nós não temos a condição vibratória para conviver com eles. O André Luiz, quando ele adentrava certas regiões com seus instrutores, eles tinham muitas vezes que densificar o perispírito para que aqueles mais atrasados daquela região pudessem vê-los. Senão eles ficavam lá realmente, completamente invisíveis. Ambos no plano espiritual, mas um espírito não conseguindo enxergar o outro. Então vejamos aí como é interessante essa questão, não é? Não significa que morremos e estamos no plano espiritual, vamos ver tudo e todo mundo. Não. Nós vamos ver, vamos perceber aqueles que vibram na nossa faixa de pensamento, de sentimento, não é? Ou os mais evoluídos que se fizerem perceber para nós. Bom, existe um termo, né? Também é importante lembrar que o espírito só ascende num nível espiritual para um mais elevado pelo próprio mérito. Não vem um espírito superior, joga um pote pilim-pim-pim e fala, a partir de agora você também é espírito superior, pode vir para aqui. Não. É preciso passar todas as provas, expiações e todos os testes necessários para que a gente consiga conquistar um degrau evolutivo superior e alcançar essas faixas. O termo erraticidade é usado para falar justamente esse período entre encarnações. E ele aparece a primeira vez na questão 224A de O Livro dos Espíritos. Quanto tempo podem durar os intervalos entre encarnações? Aí vem a resposta. Desde algumas horas até alguns milhares de séculos, propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Daí dizer-se que o espírito é errante, não sabemos onde ele se encontra. Ele vai habitar a faixa que Deus lhe designar. Bom, então, um outro ponto interessante é que as percepções a respeito do plano espiritual, elas variam de um médium para o outro. Mas assim como um médium, às vezes, ao perceber a presença de um espírito, ele pode falar, médium clarividente. Eu vi uma moça, ela era loura, tinha um olho azul, ela estava usando um anel, estava com um vestido vermelho, um espírito desencarnado. Outro médium pode falar assim, eu senti uma presença espiritual aqui. Eu acho que era um espírito feminino. Pronto. O outro médium pode não perceber o espírito, não vê nada. Porque depende do espírito querer mostrar-se e do recurso mediúnico que o médium tem. Então imaginemos as questões relacionadas às percepções a respeito do plano espiritual. Elas vão diferir muito. Por isso a maioria das revelações sobre o plano espiritual vieram desses espíritos superiores através de psicografia de médiuns moralmente evoluídos como o Chico Xavier. Muito bem. Então, existe também alguma descrição aqui a respeito das faixas, as esferas que ocorrem no plano espiritual. Diz a literatura que elas podem ser por países ou por elevação moral. Aliás, não é ou não, né? Ou seja, diz aqui que para que um espírito que está numa nação, ele adentrar o campo espiritual de outra nação, ele vai ter que ser avaliado, vai ter que haver permissão para que ele consiga fazer isso. Então tem um caso aqui citado como ilustração, que está no livro do irmão Jacó, chamado Voltei, o espírito irmão Jacó, que é o pseudônimo do Frederico Figner, que foi presidente da FEB. Ele explica que cada nação da Terra tem o seu plano espiritual próprio. Tal constatação se faz ao sermos informados que o espírito Jacob, esse Frederico Figner,
tendo mantido grande relacionamento de amizade com o cientista Thomas Alva Edison, quando encarnado, manifestou vontade de ter uma entrevista com esse cientista quando ele estava já no plano espiritual. Então, esse seu pleito foi analisado pelos espíritos responsáveis de ambas as nações, e essa intermediação resultou a permissão para entrevista, que foi efetivada na esfera espiritual dos Estados Unidos por um tempo de 15 minutos. É um conhecimento interessante, né? Que é um outro critério de divisão. Eu só vou ler aqui a questão das faixas vibracionais. Por exemplo, são descritos nas esferas terrestres, nós temos o abismo, local de padecimentos inenarráveis, destinado a espíritos que tenham cometido grandes crimes contra as leis morais ou leis divinas, espíritos que cometeram suicídio, assassinato, sequestro, lenocínio, abuso moral contra crianças, etc. Então vão para as regiões abismais. Nós temos também as trevas, local desprovido de qualquer luminosidade, constituindo morada de espíritos ainda envolvidos pelas mais diversas vibrações do mal e que tenham tido comportamento moral condenável em suas oportunidades, hipócritas, gozadores da vida material, avarentos, etc. Aí nós temos um que a gente conhece muito, é o tal do umbral. Umbral significa porta. É um local semitrevoso, habitado por espíritos consciencialmente culpados de erros diversos contra as leis morais, julgam-se injustiçados, sentem-se desesperançados na maioria das vezes, por não terem encontrado na vida maior aquilo que suas crenças pregavam. Isso é o que a gente mais encontra em reuniões mediúnicas nas manifestações dos espíritos encarnados. O espírito revoltado que a igreja dele ensinou outra coisa. Eu dei um tiro na cabeça e estou aqui sofrendo, não para com esse sofrimento, eu achei que ia acabar, me ensinaram diferente. Falaram que eu ia encontrar um paraíso, um céu assim assado, e a realidade, na verdade, é outra, né? Então, o umbral começa na crosta terrestre, é a zona obscura de quantos no mundo não resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Isso são os instrutores do André Luiz falando para ele, instruindo ele no livro Nosso Lar. Então vem aqui as explicações de Lísias, que era um dos instrutores do André Luiz, também naquele livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, do espírito Patrícia, uma de suas instrutoras, também faz aqui uma série de descrições a respeito do umbral, né? Por exemplo, onde se reúnem numa convivência deprimente, a sintonia. Espíritos invigilantes que na Terra não se preocuparam com o crescimento espiritual. Pois se não fizeram mal, o bem também não foi realizado. Olha o que dá a gente ficar de braço cruzado. Não, eu não prejudiquei ninguém. Aí vão perguntar, mas você ajudou quem? Essa que é a questão. Por isso o Espiritismo é muito bacana, porque ele nos alerta para essas coisas, né? Quando a gente começa a conviver na casa espírita, ouvir palestra, quando a gente começa a fazer curso, ler os livros, a gente, pera lá, deixa eu me mobilizar aqui, porque senão, como se diz, né, eu vou ficar mal na fita, né? A gíria era da minha época. Então, diz assim, o umbral não é sinônimo de sofrimento nem de felicidade. É um lugar transitório, é um ambiente criado pelo mau uso da mente humana. Então nós temos também como ambientes espirituais as esferas terrestres, ou seja, o espírito desencarna e fica por aqui mesmo. A Terra é um mundo de provas e expiações, e espíritos viciosos ficam sintonizados aqui, procurando às vezes a fumaça num cigarro, um vapor alcoólico, né? Nós temos também dentro do umbral as zonas de transição, nós temos aí já falando de coisas melhores, esferas superiores, regiões espirituais de felicidade, que é onde habitam espíritos de elevado teor moral. Nós temos esferas resplandecentes,
onde impera a justiça, a bondade, a confiança, a felicidade verdadeiras. Aí, meus queridos irmãos e irmãs, nós todos temos que decidir que esfera que nós desejamos habitar, né? Não vai ser por sobrenome, não vai ser por patente, não vai ser por eleições, até no critério da própria igreja, né? A igreja ainda tem essa mania de santificar as pessoas, de fazer eventos para celebrar a santificação dessa ou daquela pessoa. Então, isso não condiz com a realidade do que nós aprendemos. Como dissemos, este é um tema que caberia aqui uma série de ilustrações de outros assuntos. Provavelmente outros expositores abordariam de maneira diferente, mas isso é que é bom da doutrina espírita, né? Cada um vem dar a sua visão, sem mudar o cerne da doutrina, que a gente tem que ficar sempre com um pezinho no espiritismo, e aí nós vamos aprendendo à medida que o tempo vai passando uns com os outros.